Oi, bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho a respeito de Jesus. Eu estou aqui depois de uma semana que eu não gravei vídeo, não estava muito bem de saúde, peguei esse resfriado aí H em mim. E esse resfriado, ele tá pegando mesmo, gente, bem forte e deixa de cama. Fiquei de cama o dia inteiro, a semana inteira, mas Deus é fiel. Graças a Deus eu estou bem, em nome de Jesus eu estou melhor. E estou bem aqui para poder estar falando da palavra de Jesus para vocês. Nesses últimos dias eu até tinha marcado, assim, tinha duas já a pregação para me fazer, eu não consegui fazer porque estava muito cansada, estava com o corpo cansado e a voz também não estava boa, não estava nada legal. E assim, a gente tem que passar coisas boas para vocês, né? Não que ficar doente seja algo que não seja comum, não, sim, é normal, a gente fica doente mesmo, somos seres humanos, mas graças a Deus os médicos tá aí, os enfermeiros, remédio, né, pra fazer a gente melhorar, porque se Deus deixou, a gente tem que usar, né? E pra honra e glória de Deus, hoje eu estou bem melhor, graças a Deus estou de pé. Hoje eu vou voltar e começar a ir pros cultos novamente, porque como tava garoa, né, chovendo muito esses últimos dias, frio, e eu tava doente, eu não pude pegar garoa, né, fui por umas 2 vezes, mas aí eu acabei ficando pior, aí eu resolvi ir só depois que eu melhorar mesmo, porque ficar indo no tempo que tá só faz piorar, né, a gente precisa primeiro esperar ficar bem, sarar, né, em nome de Jesus, pra depois a gente poder voltar a cultuar Jesus em nome de Jesus, mas sempre em oração, né? Dentro de casa a gente sempre tem que estar em oração, pedindo as misericórdias dele, que toda enfermidade caia por terra, e graças a Deus ele ouviu minhas orações, eu melhorei, tô tomando os remédios certinho, tomei injeção e vida que segue. Vamos continuar firmes na presença de Jesus para louvar e engrandecer o nome dele, amém? E hoje eu abri a palavra e ela se encontra em Mateus 26, 41, amém? Que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, amém? Entende o que está escrito aqui? O nosso espírito, ele está pronto. A gente tá aqui firme e forte, louvando a Deus, pregando a palavra de Jesus, falando que ele salva, que ele nos ama, que ele nos liberta, que é realmente verdade. Orando, jejuando. O espírito tá pronto, mas a carne não. A carne, ela sempre vai ser tentada, irmãos. Ela vai sempre ser tentada. Por incrível que pareça, quando a gente tá bem, sempre vai vir um levante, alguma coisa para nos entristecer e coisas do passado que o inimigo vai ficar toda vez colocando na nossa mente para a gente poder voltar atrás, entende? E pecar. E hoje a palavra de Deus nos fala sobre isso, sobre continuar perseverando e continuar alimentando o nosso espírito, porque a palavra mesmo de Deus diz que aquele que está de pé se cuide para não cair. A gente pode estar pronto, com certeza a gente está pronto, realmente. O espírito está pronto, mas a carne não. Basta algo pequeno. O inimigo, ele é sujo, entende? Ele é muito sujo. E qualquer coisinha, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe dos nossos pontos fracos. E é aí que ele vai tocar, é aí que ele vai fazer com que a gente caia. Com aquele pensamento que ele sabe que a gente se colocar na cabeça e a gente não orar, não sair dele rapidamente, vai começar uma batalha travada ali na nossa mente e se descer por coração e pronto. Por isso, gente, a gente tem que estar sempre em vigilância, mesmo a gente orando, a gente jejuando, a gente indo para um monte, entregando propósitos, estando em constante oração. A gente tem sim que está sempre vigiando e orando, porque ele vai tentar de todas as formas, ainda mais quando você estiver forte, que ele vê que você está começando a ficar forte, começando a fazer a vontade e o querer de Deus, ele vai te tentar de qualquer jeito, de qualquer maneira. É por isso que muitos pastores por aí que a gente vê, missionários, ou até mesmo irmãos, servos normais, comuns, como eu e você, cai
infelizmente cai porque ele tenta naquela nossa frustração, naquilo que a gente caiu lá atrás. Porque, como eu falei pra vocês, ele sabe da nossa fraqueza. O inimigo, ele sabe, ele é astuto. E ele vai logo, onde a gente, às vezes a gente fica enfraquecida, é quando acontece algo na nossa vida, você entende? Quando a gente está bem, quando a gente está indo, prosseguindo, aí acontece algo que paralisa e acaba nos lembrando do que nos machucou atrás, do que nos decepcionou. Aí ele pega essa vantagem, aí ele entra com tudo. Se você não estiver vigiando e orando, se você não estiver em jejum, a carne é fraca. Você vai cair, irmãos. A gente cai e cai às vezes para ficar no chão, entende? E aí que a gente acaba se enganando, porque quando a gente cai, a gente fica com vergonha, porque acha que Deus não vai perdoar a gente fica com vergonha porque a gente fez algo que a gente estava tão bem, de repente a gente caiu ali, mas não, a gente tem que ter em consciência que o pecado, ele nos afasta de Deus, correto? Mas quando a gente para de fazer, perde perdão de coração para ele, de verdade, ele nos perdoa. E ele fala, volta, filho, para os meus caminhos. Aí que entra aquela parábola do filho pródigo, lembra? Que o filho pródigo, uma certa vez, chegou para o seu pai pedindo sua herança, porque achou que não devia mais ficar ali, não devia mais trabalhar pro pai, que estava perdendo o seu tempo e que ele precisava ir ver novos ares, viver a vida dele. Aí o pai, meio inconsolado, mas tudo bem, aceitou, porque o pai não queria obrigar, tal. Aí o outro filho ficou com o pai e ele pegou o dinheiro dele, foi embora para terras estranhas. Muitos enganaram ele, pegaram o seu dinheiro, fizeram ele se vestir igual um bobo da corte, e foi indo e passando o tempo, e daqui a pouco o dinheiro dele acabou. E chegou uma certa situação, irmãos, que aquele filho pródigo, ele chegou numa fazenda e começou a pedir um emprego. Aí o homem falou que não tinha como pagar dinheiro. Ele falou, o que o Senhor me der está bom. E ele foi se ajuntar com os porcos. Isso mesmo, com os porcos. E ali, ele trabalhando para aquele senhor, chegou uma situação que ele não tinha nem o que comer. Aquele homem não dava nem um prato de comida para ele, e ele teve que se sujeitar a comer restos de porcos, entende? Ele teve que se sujeitar a comer aquela lavagem. E um dia Deus o levou à memória, que ele se lembrou, que falou, na casa do meu pai até os meus servos comem melhor que eu hoje estou comendo. Porque os servos do pai dele era bem tratado, entende? Os servos do pai deles tinha casa, tinha comida, tinha banho, era bem tratado. E é assim que devemos, tratar as pessoas que trabalham conosco e do nosso lado, independente. A gente tem que ter compaixão pelas pessoas e tratá-los da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. E ali ele pegou... só a roupa do corpo ele tinha, irmãos, ele não tinha mais nada. E descalço, ele saiu dali e falou, eu não quero mais ficar nessa situação. E se lembrou do pai dele, que na casa do pai dele, até os servos dele comiam melhor que ele. E ele falou, eu vou me humilhar pro meu pai e pedir emprego pro meu pai. Eu vou voltar lá pro meu pai, me humilhar aos pés dele e pedir se ele me deixa pelo menos como servo, porque eu já pedi minha herança. E ali o inimigo ainda tentando confundir a mente dele, fazendo ele achar como ele não tinha mais nada, já tinha pegado a herança, mas ele se esqueceu que ele era filho. Amém? E quando ele foi embora, o pai dele avistou ele de longe, irmãos, porque o nosso pai é assim, viu? Ele não se esquece. Você pode estar da maneira que for, você pode estar caído, prostrado, sujo, pode estar na situação que for. Papai não esquece de você, não esquece de mim, não esquece. A gente que esquecemos dele. O nosso pecado que afasta nós de Deus. Mas Deus não se esquece de maneira alguma de nós. E o nosso pecado, ele não suja Deus, porque Deus é santo. Amém? E ali ele vendo, ele falou... Ele viu o filho dele, ele ficou tão alegre, chamou os servos, pediu roupa nova, pediu sapato, tirou os seus próprios sapatos, falou, leva pro meu filho, colocou um anel no dedo dele. E essa é a parábola do filho pródigo. O pai recebeu com tanto amor, tanto carinho,
Ele falou, meu filho voltou. E ele não estava se importando da maneira que ele estava, se ele estava sujo, se ele estava fedido, se ele estava sem nada, se ele havia mesmo gastado o dinheiro dele. O importante é que ele queria o filho dele de volta, porque aquele pai, ele se compadeceu do filho e ele amava o seu filho, ele jamais deixou de amar o filho. E às vezes Deus faz isso com a gente, Deus deixa a gente trilhar nosso próprio caminho, entende? A gente é livre para ter as nossas próprias escolhas. Deus deixa a gente ter as próprias escolhas. É por isso que vem as consequências depois. Deus também deixa a gente colher as nossas consequências, que foi o que nós plantou, foi o que nós decidimos. Ele não vai ficar obrigando a gente a fazer nada. Ele não vai obrigar a gente a falar, filho, vai para aqui. Não, você tem seu livre-arbítrio. Você sabe que é bem? Vá. Você sabe que é mal? Não vá. Agora, se você for ou fizer coisa errada, você vai arcar com as consequências. E ali foi o que aconteceu com aquele filho pródigo. O pai deixou o filho tomar a decisão que ele queria. Aí lá fora ele quebrou a cara, ele viu que não era o que ele achava que ia ser, da maneira que ia ser. E ele voltou pro pai. Graças a Deus ele voltou pro pai e ele ali se prostrou diante do pai e falou, pai, me perdoa pelo que eu fiz. Eu não tinha entendido. Hoje eu entendo o que é ser filho, o que é, sabe, tudo que o pai fez por ele. E ali o pai deu uma grande festa e comemorou aquela volta daquele filho, amém? Deus comemorou com ele, o pai, e eles ali ficaram muito felizes e alegres. Grata a honra e glória de Deus, amém? E assim devemos ser nós. Se a gente um dia chegar a cair, pecar, porque não estamos suscetíveis a qualquer coisa. Estamos suscetíveis sim, a cair, a pecar, a tropeçar lá na frente, mas entendemos que Deus, ele nos perdoa, desde que nosso perdão ele venha do coração. E que a gente não peque mais, que a gente não faça mais, entende? O que está ali fazendo a gente ficar prostrado, caído e tropeçando ali, não devemos, tudo bem, vamos tropeçar lá na frente, talvez, não sei, mas se vir acontecer, irmãos, se levanta, lembre-se que o seu pai te perdoa, o seu pai te chama de filho de novo, o seu pai te dá novas vestes, te dá novas calçadas, amém? Ele vai derramar a glória dele sobre você, você vai voltar aos braços do Pai, amém? E ele te ama, nunca se esqueça, Deus te ama, independente de qualquer coisa, ele ama você, ele ama a mim, ele ama o pecador, independente se o pecador faz mal ou bem, ele ama pessoas, ele ama a alma, ele não ama os pecados, os pecados sim, faz Jesus se afastar de nós, porque Jesus é santo, ele não habita em coração imundo, ele não habita em templo imundo, entende? Jesus só habita em coração limpo, em coração não somos santos, lógico, porque não somos anjos e não estamos ainda aptos para isso, porque no dia que for acontecer isso, a gente vai pro céu, no dia que nosso espírito estiver pronto, amém? Mas digo de santidade, né? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Digo que quando formos santos e fizermos o que Deus quer para nós aqui na terra, que é os projetos que ele quer, o propósito, quando atingimos tudo isso, aí sim ele vai nos recolher para o céu, para esperar o arrebatamento, para esperar a glória de Deus, né? Que é a volta de Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, vamos nos santificar, vamos ser templo limpo para Jesus habitar em nós, amém? E confiando em Jesus, louvando e engrandecendo o santo nome dele e lembrando que ele nos ama assim, independente de qualquer coisa, podem falar o que for. Não acredite, coloque sempre na sua mente, Jesus te ama e ele jamais vai deixar de te amar por conta do seu pecado, ele vai deixar de te amar, ele te ama hoje, amanhã e sempre. Você está gravado no coração de Deus, amém? Fique com essa palavra gravada em teu coração, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você do alto da cabeça à planta dos pés, que ele possa te dar um final de semana abençoado, em nome de Jesus, amém? E eu creio em nome de Jesus que agora eu vou voltar a fazer meus vídeos, voltar a fazer as pregações para falar com vocês um pouco a respeito de Jesus, para edificar a minha e a tua fé, amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Deus os abençoe, amém?